Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 21, que diz: Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Bom, meus amados, chegamos aqui ao veredito do apóstolo Pedro em relação a Simão o Mago, que queria participar, que queria receber da influência do Espírito Santo para ter poder sobre as pessoas e, claro, daí obter dinheiro, obter mão de obra fácil, massa de manobra e tudo mais. Pedro enxergou isso como é patente, né, queridos? Basta você ficar um pouquinho esperto, vigiar, como Jesus disse, tomar cuidado, e a gente detecta fácil, irmãos, as pessoas que estão ali por dinheiro ou por amor. As pessoas do mundo reconhecem isso, a liderança que é honesta e sincera e a liderança que está ali com lobo em pele de cordeiro, mas é impressionante como os que se dizem cristãos não detectam. E é óbvio, é algo assim, ululante, é algo patente, é algo que está descortinado diante de qualquer um que tem um mínimo de noção. E aqui o apóstolo Pedro mostrou a Simão: olha, o seu coração não é reto. Porque a sua motivação, os princípios que dirigem a sua conduta, não é, você não faz isso pelas pessoas ou pela verdade que precisa ser divulgada para libertar corações. Não, você faz por amor ao ouro e amor à popularidade, à fama. Então isso, queridos, é algo que Deus vê. Deus conhece o coração de todo ser humano. Então que a gente viva essa vida tendo isso em mente, que Deus sabe o que está no nosso coração, que não adianta a gente enganar a X, a Y, a Z e a todo mundo. Se você enganar todo mundo, ainda assim não enganou o principal, e nem jamais, nunca enganará. Que a gente se apresente diante de Deus, queridos, totalmente escancarado e dizendo: Senhor, como diz Davi, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Nós precisamos desse autoexame, como o apóstolo Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos. Só que o que a religiosidade adoecida muitas vezes ensina é a palavra de Deus para você examinar os outros. Quando o Evangelho nos ensina a palavra para examinarmos a nós mesmos. O Evangelho é sempre para nós mesmos. Em relação ao outro, a gente perdoa, a gente exerce tolerância, a gente age com bondade sempre. Agora, queridos, diante de Deus não há criatura alguma encoberta diante dele. E todas as coisas são nuas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Hebreus 4,13. Nós vamos prestar contas, queridos. Então, é realmente agir sem hipocrisia, como os fariseus que estavam felizes porque ostentavam uma imagem, uma aparência, quando Deus não vê nada disso. Toda essa aparência, toda essa máscara que às vezes a gente transparece para o outro e fica feliz porque recebe elogios, Deus não vê nada disso. Pior, até piora, porque Deus vê a nossa hipocrisia. Como João 2 diz, Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos, não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Ele sabe o que está no nosso coração, queridos. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é algo que tem que mexer com a nossa mente para analisarmos qual é o nosso comportamento. Mas é maravilhoso, porque Deus sabe a sinceridade dos que são sinceros. Ele conhece a bondade daqueles que tentam ser bondosos. Ele conhece o coração daqueles que são desapegados, que fazem por amor a Ele. E sabe aqueles que fazem por amor ao dinheiro, que não estão nem aí com o indivíduo, não se importam com ele, mas, pelo contrário, querem retirar daquele indivíduo o máximo de dinheiro possível. E que a gente, queridos, observe e fique atento, como o apóstolo Pedro. Se ele tivesse desatento, ele acabaria caindo
no engano de Simão o Mago, mas ele estava atento. Jesus nos diz, lá em Mateus capítulo 6, onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O que você chama de tesouro? O que é o seu grande sonho, o seu grande alvo? Esse é o seu tesouro, aí está o seu coração. A lâmpada do corpo de Jesus são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será cheio de trevas. Isso é muito sério, queridos. Então, tudo parte do olhar. Simão Mago, ele olhava tudo e media tudo e analisava tudo o que ocorria a partir do olhar dele de cobiça. Ou seja, quanto eu posso ganhar com isso, quanto eu vou lucrar. Ele só pensava nesses termos. E isso envenenava todo o coração, toda a motivação dele. Jesus continua dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não dá para servir as duas coisas, queridos. Qual que é a nossa mentalidade? Nosso alvo, nosso objetivo. Se o nosso coração está em Deus, a gente enxerga tudo, até o dinheiro, de uma outra maneira. Agora, se o nosso coração está no dinheiro, a gente vai enxergar tudo, inclusive Deus, de outra maneira. Então, isso é algo que a gente tem que parar e pensar. Onde está a nossa verdadeira motivação? Onde está o nosso coração? Porque quem tem o coração no dinheiro, é esse o veredito. Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Como a gente está faltando Pedros, né, queridos? Ou pessoas que possam desafiar e dizer para muitos: olha, você não tem parte nesse ministério. Você se auto-intitula apóstolo, ou bispo, ou pastor, ou o que quer que seja, mas seu coração não é reto diante de Deus. Você não está interessado na alma humana, do cuidado, de proteger, de ensinar a verdade. Você vê isso como uma atividade lucrativa e você quer ganhar rios de dinheiro e ter poder e ter um pequeno império. Seu coração não é reto diante de Deus. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.